Olá você, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Vocês que decidiram dar uma guinada na sua vida profissional para se aperfeiçoar aqui na nossa mentoria Audita Condomínio. Eu sou o Odmar Manuel e vou estar conduzindo então por este caminho de troca de experiência e aprendizado. E nesse primeiro módulo nós vamos estar tratando sobre o perfil do auditor e do mercado condominial. Serão 4 aulas onde iremos abordar, então nesse primeiro módulo, o perfil comportamental do auditor. Isso já é interessante para que o auditor tenha já em mente quais são as habilidades, quais são as características comportamentais necessárias e desejáveis para trilhar esse caminho de auditoria na área condominial. E depois nós vamos estar tratando sobre o mercado condominial no Brasil, perfil do mercado condominial, trazendo também um estudo de caso na nossa 4ª aula, um case prático como uma ferramenta de fixação do conteúdo. Então, siga com a gente que vamos estar juntos nessa caminhada, eu e você, trocando experiência. Além de estar aqui no nosso ambiente de aprendizagem, nós também vamos estar ali trocando informações pela ferramenta de WhatsApp que você está sendo adicionado. Nessa primeira aula, então, nós vamos fazer um exercício de autoconhecimento. O que seria autoconhecimento? É o ato de avaliar, de observar as próprias emoções. E nessa primeira aula, onde nós vamos estar tratando ali sobre o perfil comportamental desejado do auditor condominial, nós vamos estar utilizando 2 ferramentas, 2 abordagens. A primeira é a abordagem da tripla convergência e a segunda é o perfil comportamental DISC. Como ser bem-sucedido em minha carreira profissional? Você deve estar se perguntando. Sinto prazer em meu trabalho? Nesse ambiente de mudanças rápidas, como posso fazer a diferença? Há demandas e remuneração no meu mercado? Quais os problemas que eu resolvo com os meus serviços? Essas são algumas questões que surgem na cabeça de quem busca o seu propósito profissional e na auditoria não é diferente. Com as mudanças do mercado dos últimos anos, quais fatores devo avaliar para seguir em frente? Como resposta, vamos utilizar uma visão de autoconhecimento através da abordagem da tripla convergência, que nos indica a chave do sucesso. Ela se dá através da união de 3 fatores especiais. Primeiro, a paixão, que é fazer algo que você ama realizar. Depois, o talento, que é fazer algo que você é naturalmente bom. E o terceiro é a renda, fazer algo que exista uma demanda, uma possibilidade de gerar renda. Esse esquema da tripla convergência, ele é explorado no livro O Óbvio que Ignoramos, de Jacob Petri. Você está observando aqui então os 3 domínios da tripla convergência: paixão, talento e renda. A paixão é o ingrediente propulsor, é aquilo que te motiva, aquilo que te impulsiona a sair da cama para realizar. No entanto, se apenas algo for realizado com paixão, sem os outros 2 tripé dessa tripla convergência, sem o fator talento e sem o fator renda, não vai haver subsistência, não vai haver sustentação. Olhe agora para dentro de você. O que você gosta? O que te dá prazer? O que você encontra satisfação? Muitas vezes essas atividades estão ligadas a um hobby. Nesse domínio da paixão, o auditor deve amar a justiça, a clareza, a ética, pois é isso que vai te motivar, que vai te levar para frente, para o caminho do sucesso e para o reconhecimento. Fazer algo sem paixão é fazer algo sem alma, é fazer algo sem vida. Eu não conheço ninguém que seja reconhecido na sua profissão que não tenha depositado ali uma certa dose de amor, de paixão, de coração. No entanto, isso não significa dizer que não existam tarefas chatas,
no desenvolvimento de um trabalho de auditoria? Por exemplo, responder e-mails, fazer planilhas. Isso pode ser cansativo e repetitivo. No entanto, a paixão ela deve residir ali no desafio da entrega de cada auditoria, na satisfação de cada cliente. Isso deve ser o objeto da sua paixão. Então, avalie agora, no trabalho de auditoria, se você já faz isso no dia a dia ou se você está entrando por um caminho novo, quais seriam as tuas paixões, as tuas motivações? Vamos agora para o domínio do talento. Talento é algo que todo mundo tem. Você tem, eu tenho. É algo especial que a gente faz de uma maneira como ninguém outro faz. É a nossa identidade, aquilo que a gente se destaca de alguma forma. Muitas vezes, para a gente buscar qual é o nosso talento, precisamos olhar para dentro, precisamos olhar também para o nosso passado, aquele feedback que as pessoas davam lá na escola, né, nos elogios, naquilo que as pessoas reconhecem em nós como sendo algo especial, algo natural. Algumas pessoas têm alguns talentos que se sobressaem de forma natural, como um dom. Nós temos isso nas artes, nós temos isso nos esportes, na política, enfim, em diversas áreas, inclusive na ciência. Mas o talento também pode ser desenvolvido. Esse talento natural muitas vezes é tratado como um dom, como um presente de Deus. Mas isso não quer dizer que essas pessoas que receberam esses talentos não tiveram ali que se desenvolver, treinar, aplicar em tarefas repetitivas. A verdade é que cada um tem um talento. E se não reconhecer esse talento no primeiro momento, o talento ele pode ser desenvolvido, colocando foco, colocando paixão, através de processos repetitivos. Quero trazer aqui 2 exemplos. Você veja a situação do jogador Romário. Ele tinha um talento natural para o esporte. Muitas vezes ele confiava tanto nesse talento, nesse dom, que ele não ia aos treinamentos. No entanto, na hora do jogo, ele sempre fazia a diferença. Esse é um exemplo de um talento natural. Por outro lado, nós temos o exemplo do corredor Bolt. Observe que ele não apresentava um talento natural para as corridas. Fisicamente ele era desengonçado e ele teve que desenvolver através de treinamento, através de muita persistência para ser o corredor mais rápido do mundo. Isso não era algo natural dele. Tanto é que muitas pessoas não incentivaram ele no início da carreira. Ele teve que romper várias barreiras. Ok, pessoal? Vocês estão compreendendo essa ideia do talento? Qual é o seu talento? Qual é o talento que um trabalho de auditoria exige? Um talento ele pode ser desenvolvido através de modelagem de pessoas ou através também da aplicação de algumas ferramentas de autoconhecimento, a qual nós vamos estar vendo na sequência a ferramenta do DISC. Como auditor, quais devem ser as habilidades e os talentos que eu devo desenvolver? Um deles é a atenção, é o foco, é você desenvolver a capacidade de observação. Uma vez que, quando se contrata uma auditoria, porque existem coisas que estão ali no ar, não estão claras, falta transparência. E aí caberá ao auditor, através dos processos de auditoria, fazer uma verificação, analisar documentos, analisar contratos, analisar fatos e situações para trazer clareza. E isso só é possível através de um processo de observação, aplicação das técnicas. Inclusive, a palavra auditoria, ela tem origem na palavra latina audire, que é ouvir, saber ouvir, ouvir as nuances, ouvir aquilo que está escondido, ouvir as partes, ouvir o que diz os documentos, ouvir as planilhas, ouvir as finanças. Então, uma dessas talentos a ser desenvolvido é essa capacidade de ouvir e de observar e de perceber. Vamos agora para o último domínio dessa ferramenta, que é o domínio da renda.
O domínio da renda, ele é importante porque um projeto sem sustentabilidade financeira, ele não é capaz de realizar sonho, ele não tem sustentação econômica. Isso porque um projeto sem o fator renda, ele não passa de um hobby, onde você deposita ali algum talento, paixão, mas a energia que você deposita num hobby, ela não é capaz de gerar rendimentos. E sem o fator financeiro, você também não consegue realizar sonhos. Por isso, é importante verificar se aonde você está colocando o seu coração, a sua paixão, onde você está colocando o melhor do que você é, que são os seus talentos, se essas atividades também vão reverter de forma financeira, se você vai conseguir ali bancar o seu estilo de vida, realizar os seus sonhos, fazer as suas conquistas pessoais. Então, o fator financeiro, o fator renda, ele é importante. Como é que a gente observa isso? É observando se há demanda de mercado para esse tipo de serviço, se há demanda de mercado para o trabalho das auditorias condominiais. E nós vamos ver na próxima aula todo esse estudo, toda essa visão panorâmica do mercado condominial no Brasil. E aí isso vai trazer para você uma certeza que você está no caminho certo, que a auditoria é um mercado lucrativo, é um mercado que tem sustentabilidade financeira, que você pode ali depositar a sua paixão, pode depositar ali o seu talento, que o retorno é certo. Ok, pessoal? Acharam interessante então essa dinâmica da tripla convergência? Para você entender mais sobre esse processo, você pode baixar ali o PDF para poder fazer uma reflexão e poder fazer então um exercício, aquilo que você tem como seus talentos, descobrir as suas paixões. Pessoal, seguindo então para a segunda parte da nossa aula, nós vamos ver agora a ferramenta DISC, que é uma ferramenta desenvolvida pelo psicólogo americano William Maston, que ele faz ali um mapeamento dos padrões cerebrais, padrões de decisão, a questão emocional. Então é uma ferramenta bem interessante de autoconhecimento que pode auxiliar você nesse processo de olhar para dentro, de se reconhecer, observar suas emoções, observar as coisas que acontecem na sua mente. Então, siga aí para você verificar ali quais são os seus padrões de decisões. Pessoal, então vamos ao nosso exercício de hoje, que é como a nossa mente decide. Após muitos estudos, foi chegado a uma conclusão que as pessoas elas têm certos padrões mentais de decisão. Então, tem pessoas que decidem mais pela emoção, e tem outras que decidem mais pela razão. Observe você quando vai comprar um carro. Você vai olhar mais o design, ou você vai olhar mais o preço, né? Design mexe com a sua emoção. Preço vai mexer mais com a sua razão. Você vai decidir levando em conta as condições de pagamento, ou você vai levar em condições a experiência que o design, a cor lhe proporciona. Então você pode decidir sempre pela razão, pela emoção. E a maioria das vezes que você faz essas decisões, se você observar, você vai observar, opa, eu decido mais, na maioria das vezes pela razão, então você é uma pessoa mais racional. Ou eu decido mais pela emoção, então eu sou mais emocional. Bacana a gente conhecer e a gente começar a observar para a gente ter uma consciência sobre as nossas decisões e sobre nós mesmos. Você também pode decidir, seja pela razão ou pela emoção, de forma rápida ou de forma lenta. Então você pode ser uma pessoa racional, mas que decide de forma rápida, ou emocional que decide de forma lenta e vice-versa. Por exemplo, eu gostei desse carro, mas eu vou demorar um pouco ali porque tem que verificar também outras cores, tem que verificar outros modelos, e aí você decide pela emoção, mas de forma lenta. Ou você entra na concessionária, aquele carro, aquele veículo mexeu com você e você já compra de forma rápida. Ou, usando a razão, você também ali, eu gostei do carro porque as condições estão dentro, mas eu vou pesquisar outras condições em outras concessionárias, verificar outras possibilidades. Então você está decidindo pela razão, mas de forma lenta.
Então nós temos aqui vários perfis, né? E o nome desse estudo é o estudo DISC, né? E aí você vai entender que quem decide pela razão de forma rápida, na maioria das vezes, as suas decisões pela razão de forma rápida, ele tem um perfil dominante, ele é o D de dominante. Normalmente é a pessoa que decide rápida. Por decidir rápido, às vezes se arrepende das suas decisões, porque muitas vezes não foi a melhor decisão, né? Então tem uma série de coisas, e muitas vezes ele impõe o seu modelo de pensar, o seu modelo de decisão sobre os outros, sobre o grupo, e aí acaba machucando algumas pessoas. Nós temos também um outro perfil, que é o perfil I de influenciador. É aquela pessoa que decide de forma rápida, mas levando em conta a emoção. Ele tem uma conexão muito forte com as pessoas, por isso ele está sempre cercado de outras pessoas. Normalmente ele é um sonhador, ele tem um perfil ali de inspirador, porque ele é muito falante. Às vezes ele inicia vários projetos, mas ele não tem força ali para terminar esses projetos. Então esse às vezes é um problema dessa pessoa que decide de forma rápida pela emoção, né? Nós também temos o perfil S de segurança ou de estável. Estável vem do inglês, estável. E aí começa lá com S. Então nós temos aqui essa pessoa que decide pela emoção, mas de forma lenta. Ela fica num estado introspectivo, sentindo as suas emoções internas, às vezes sem expressar uma emoção externa. São pessoas mais introspectivas que analisam pela emoção, pelos seus sentimentos, né, antes de tomar uma decisão. Então por isso ela demora um pouquinho mais. Às vezes essa pessoa ela tem dificuldade de expor os seus sentimentos, as suas emoções, né, e ela fica interiorizando. Normalmente é uma pessoa calma, bem centrada, né, e demora um pouco para tomar as suas decisões. E nós temos também um outro perfil, que seria o C. O C de cauteloso. C de cauteloso. Ou C de conformidade. É uma pessoa que vai tomar decisão com base na razão, de forma lenta, porque ele vai verificar se está tudo certinho. Então normalmente essa pessoa ele é perfeccionista, vai agir de acordo com as regras, vai verificar se está tudo certo, se antes de tomar uma decisão não vai ferir nenhum princípio legal, nenhum princípio ético. Então sempre vai estar verificando aqui a questão das regras. Por isso é uma pessoa que age em conformidade. Então aqui nós temos um quadro geral com 4 perfis, e esses 4 perfis, todos nós temos um pouquinho desses 4, mas conforme o estudo do William Maston, nós podemos se destacar em um ou em 2 quadrantes. Você vai estar recebendo ali um PDF para fazer o teste, para fazer esse teste para ver qual é a sua predominância cerebral, qual seria a sua predominância mental, como que você decide, se você é mais dominante, se você é mais influenciador, se você é mais estável ou se é mais cauteloso. Você só basta preencher ali alguns xizinhos e aí depois você vai ter um resultado. Então esse é um exercício de autoconhecimento muito interessante. Eu já fiz e me ajudou muito na minha jornada ali de autoconhecimento, e vocês vão observar que é um exercício super interessante para a vida, ok? Decisões. Agora que você já viu esse vídeo de como aplicar essa ferramenta do DISC, você já deve ter se identificado com um ou outro perfil, não é mesmo? O que eu quero falar para você é que não existe ali um perfil certo e errado. Todos os perfis têm pontos fortes e pontos fracos, pontos a melhorar. No caso ali, o dominante, ele é uma pessoa realizadora, mas também controladora, e muitas vezes é movido pela raiva. Já o influente, ele é uma pessoa comunicativa, mas ele também quer salvar as pessoas. E por quê? O que motiva ele? Muitas vezes é o medo ali da rejeição, é o medo de não ser aceito. Nós temos o perfil S de estabilidade, que muitas vezes se coloca numa posição de vítima, mas é uma pessoa que
está sempre ali segura de si, valoriza a lealdade. Temos o perfil C, de conformidade, que é perfeccionista, é algo visto como positivo, principalmente dentro da área da auditoria, tem um pensamento analítico, mas tem medo de não ser bom o suficiente, às vezes não consegue ter empatia para enxergar as pessoas. Então, cada perfil desse tem pontos positivos e pontos a melhorar. Por isso, nós disponibilizamos aqui na área de PDF para você baixar um exercício que são ali de 25 questões, onde você vai responder objetivamente e no final isso vai retratar qual é o seu perfil DISC, qual é a sua dominância cerebral. Vamos lá? Você pode colocar então ali, baixar o PDF e fazer esse exercício e depois conta para nós aqui na área de comentários. Agora que você já viu o seu perfil comportamental, quero convidar você para a nossa segunda aula, onde nós vamos estar explanando, fazendo ali um deslumbramento sobre o mercado da auditoria condominial no Brasil. Qual o potencial, como está a remuneração, como está o desenvolvimento desse mercado. Todas essas perguntas nós vamos estar tratando então nessa segunda aula. Vem comigo!